Glória a Deus, aleluia. Abra comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quem achou a palavra do Senhor diz amém. Amém. Glória a Deus. Tudo bem, eu acho. Santo é o nome do Senhor. Livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo-o, Saul me matará? Então diz o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, porém, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedendo que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Levanta a sua mão nesse momento e oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai das luzes, Pai maravilhoso, nesse momento de oração, ó Deus maravilhoso, é mais uma vez que eu peço permissão para estar na Tua santa presença, para ministrar a Tua palavra, meu Deus, nesse encerramento de campanha. Que o Senhor entre, meu Deus, com mão poderosa e forte, meu Deus, nesta noite. Que o Senhor venha tomando o lugar do pregador, o lábio do mensageiro, meu Pai. E que o Senhor fale poderosamente, meu Deus, com a Tua igreja, de uma maneira poderosa e concisa. Porque o Teu reino é tremendo, eterno e poderoso, e nunca mais terá fim. Pode se assentar glorificando o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor vem nesta noite ao nosso encontro de uma maneira poderosa. Quantos aqui creem que o Senhor tem algo grande a fazer nesta noite? Dê um sinal com a sua mão. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Porque Deus, Ele é um mistério. Um dos nomes mais profundos para distinguirmos o Deus que nós servimos aqui. Ele é o mistério dos mistérios. Glórias a Deus. Não temos como entender um Deus tão grande, sendo nós tão pequeninos. E se estamos hoje aqui, meus irmãos, com certeza não é por mérito próprio, nem porque fomos merecedores. Aleluia, porque a graça e a Senhor. salvação do Senhor, ela vem não por merecimento. Glória a Deus. Como entender a história de um homem Santo Senhor. que foi rejeitado pela sociedade, porque era um criminoso, era um bandido. O homem foi rejeitado pela sua própria família, porque tem muitas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, mas ainda são aceitas pela família.
Mas esse homem, qual eu digo, também foi rejeitado pela sua família. Ninguém acreditava nele, ninguém dava um voto de confiança por ele. Nem eu e você, se estivéssemos lá, daríamos um voto de confiança por esse homem, quando nem ele mesmo acreditava nele próprio. Mas de repente, alguém olha para ele com um olhar compreensivo e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Santo é o nome do Senhor. Esse Jesus Cristo que nos olha de uma forma diferente. Quando ninguém mais dava nada por nós, Ele achou algo valioso em nós. Porque Ele não nos olha como o homem nos vê, mas Ele nos olha com outros olhos. Glórias a Deus. Porque podemos ser vistos de 3 ângulos. Primeiro é Satanás, que nos olha como nosso acusador. E no passado, porque ele pega todas as coisas que nós fomos para tentar jogar na nossa cara e nos acusar a todo momento. Mas você fez isso, você fez aquilo, você não é merecedor por causa disso e daquilo e daquele outro. Temos também os seres humanos que nos olham da maneira que nós somos, a circunstância do momento. Mas há alguém lá no céu que, ao olhar para o homem, Ele nos vê no futuro. Como seremos na estatura de um varão perfeito, com a obra de Deus concluída em nossa existência, naquele último dia, quando passaremos por aqueles portões celestiais, como justificados pelo sangue do Cordeiro. Se você crê nessas palavras, comece a adorar esse Deus e bater palmas. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor que vem nessa noite ao nosso encontro em 1 Samuel 16. Ela vem através de Samuel, o profeta de Deus, instituído naquela época, quando Saul já não mais, diante dos olhos de Deus, o agradava. E o Senhor tende por bem tirar Saul do reinado naquele momento e levantar um novo rei sobre Israel. Mas dessa vez, Deus queria um rei diferente. Deus, Ele não queria mais um rei desobediente, um rei que fosse bonito por fora, porque diz a palavra do Senhor que não houve alguém tão bonito e formoso como Saul naquela época. Glória a Deus. Mas o Senhor não queria mais beleza, porque o Senhor, ao olhar para o interior do homem, Ele queria alguém que fosse segundo o seu coração, segundo os seus próprios pensamentos, alguém que refletisse a imagem e a semelhança de Deus que fez os céus e a terra. E é nesse momento que ele passa para Samuel as instruções: ei Samuel, levanta-te, porque tenho eu escolhido um rei sobre Israel. E naquele momento Samuel recebe essa mensagem. E Samuel atenta, amada querida igreja, a saber as coordenadas de onde estaria esse rei. E o Senhor diz: olha, Samuel, te levanta e anota o endereço. Vai para Judá. Mas, amada e querida igreja, eles estavam no norte, Samuel estava no norte, Judá ficava lá no sul do país. E naquele momento Samuel se levanta e diz: mas Judá, Senhor, mas como eu vou saber o local exato? Porque Judá é muito extenso, é muito grande. E o Senhor começa a dizer: anota aí, Samuel, na tribo de Judá tem um homem chamado Jessé, o belemita. Vai até a casa de Jessé, que lá eu vou ungir o rei sobre Israel. Glória a Deus. Naquele momento, amada e querida igreja, Samuel já está indo quando o Senhor diz: espera, Samuel. Aonde tu vais, Samuel? Leva contigo também o azeite e um chofarim, que é um chifre de pequeno porte. Leva esse chifre cheio de azeite, porque lá tu has de ungir rei sobre Israel. Aleluia. E naquele momento, amada e querida igreja, Samuel se levanta. E quando ele vai cortando o país, porque ele sai lá do norte até chegar no sul, todo mundo fica impressionado.
que o profeta de Deus, ele sai e se desloca por apenas dois motivos. Ou ele vai para abençoar, ou ele vai para amaldiçoar. E quando todo mundo vê a presença de Samuel cortando a Israel do extremo norte até o sul, eles pensam que haveria uma guerra em Israel. Então perguntam a Samuel: é de paz a tua vinda, Samuel? E naquele momento ele responde: é de paz. Mas há aí um grande impasse, um grande problema. Porque se o rei Saul soubesse que Samuel iria ungir um outro rei no lugar dele, certamente ia mandar matar Samuel. E ele diz: agora o que eu respondo? O que eu respondo se Saul me perguntar onde tu vais? E o Senhor diz: fala que tu vais sacrificar. E ele vai descendo, vai descendo. Quando ele chega em Judá, amada querida igreja, chega na casa de Jessé, creio eu, que ele chega de surpresa. Não, você vai ver. Porque as grandes vitórias do Senhor, elas vêm de surpresa na nossa vida. Na hora que você menos esperar, levante a tua mão para receber. Quando você menos esperar, o Senhor vai estar batendo na sua porta com uma grande vitória. E você não vai precisar mais correr atrás da bênção. Porque se a bênção quiser ser abençoada a partir de hoje, ela vai ter que correr atrás de ti. Porque quando o Senhor ordena, não há demônio que se coloque na frente para impedir. E a porta que Deus abre, o homem não fecha. Glorifica o nome do Senhor. E ele chega na casa de Jessé. Agora aqui, amada igreja, vamos um pouquinho entender a história da família de Jessé. Jessé era um homem que tinha 8 filhos. Santo é o nome do Senhor. Porém, o 8º filho, o mais novo, se chamava Davi, o qual é um nome muito conhecido, e creio eu que você já deve ter ouvido alguma ministração sobre Davi, porque foi um rei importantíssimo em Israel. Foi um dos reis mais venerados que Israel já teve, de uma extrema importância neste país chamado Israel. Glória a Deus. Mas esse menino, amado aqui da igreja, era um menino franzino, um menino com seus cabelos arruivados, como diz a palavra do Senhor. Porém, um menino que era rejeitado pela sua própria família, foi rejeitado pelo seu próprio pai, porque era ele diferente, era ele um menino bastardo. Porque todos em Israel, amado aqui da igreja, não tinham essa característica de cabelo arruivado. Então, se Davi era um menino de cabelo arruivado, logo ele era fruto de um adultério, um relacionamento com seu pai, com a Moabita. Glória a Deus, aleluias. E o que mais prova isso, amada querida igreja, é porque um filho bastardo, ele não sentava à mesa naquela época, segundo a cultura de Israel, para que ele não se sentisse membro da família. Porém, quando todos da casa se alimentavam, esse menino esperava em outro cômodo, e depois vinha ele e comia dos restos que sobravam. Amada querida igreja, esse menino bastardo não podia olhar nos olhos do pai. E quando ele vinha e o seu pai o chamava, com certeza ele vinha e se virava de costas. Menino esse, amada querida igreja, que cuidava dos animais, porque o trabalho mais sujo da família, para um bastardo, ficava assim, cuidar dos animais, das ovelhas. E nós vemos isto inserido na parábola do filho pródigo, que você vê aquele homem que saiu, gastou toda a sua herança, e quando ele volta novamente, ele fala assim: não sou digno mais de ser chamado seu filho, conversando com o pai, porém me deixa ser um dos seus servos, me deixa eu cuidar dos animais. Esse menino, amado e querida igreja, um menino cheio de sonhos, porque o trabalho mais nobre da família era ser um guerreiro de batalha, a qual Jessé era chamado de Belemita, porque ele tinha 3 filhos que eram soldados no exército de Israel.
Amada e querida igreja, creio eu que esse menino cresceu, vendo os seus irmãos pegarem na espada e treinando, mas ele porém cuidando das ovelhas. Eu vejo os sonhos de Davi, amada e querida igreja, quando o seu pai o chamava Davi, e lá vinha ele correndo, maltrapilho, com os pés descalços. Vai levar, Davi, esses queijos para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, e também esses pães. E aquele menino pegava os queijos e os pães e ia deserto adentro, cansado. Quantos aqui têm sonhos de consumo? Levante a sua mão. Quantos aqui almejam algo? Levante a sua mão. Eu quero te dizer que o sonho de consumo de Davi, amado, que de igreja, o sonho de consumo de Davi era comer queijo. Você pode rir, mas era esse o sonho de consumo desse menino. Porque toda vez que ele chegava à mesa e que sobrava algum queijo, seus irmãos esfarelavam e humilhavam, jogavam para os animais para que ele nunca comesse queijo. E quando ele tinha que levar esse queijo pelo meio do deserto ardente, creio eu, amado aqui da igreja, que ele ia cansando e ia suando, e aquele cheiro vinha subindo. E naquele momento não tinha ninguém para dar uma palavra de apoio para aquele menino, mas o nosso arqui-inimigo ele vinha, parava de pé diante de Davi, amado aqui da igreja, e dizia: agora é a tua chance. Agora ninguém está olhando, você pode comer queijo. Mas o que mais me impressiona é que esse menino era fiel. Santo é o nome do Senhor. Esse menino era fiel. E ainda assim ele levava e não comia nenhum. E quantos anos nessa trajetória, irmão, sendo fiel a Deus. Muitas vezes você pode estar pensando aí no teu coração: mas eu sou fiel, eu faço tudo certo e tudo dá errado na minha vida. Até quando, Senhor, vou fazer tudo certo, Senhor? Vou fazer tudo ao pé da risca, mas parece que ninguém está me observando. E eu quero te dizer que há dois olhos como chamas de fogo que te observam a todo momento e estão vendo a tua peleja, estão vendo o teu sofrimento. E o Senhor vem dizendo nessa noite para ti: permaneça fiel, porque ainda o Senhor há de te exaltar e te assentar sobre os príncipes dessa terra. E era esse menino que ia, muitas vezes com os pés sangrando, com os pés cheios de bolha, de enfrentar a aridão do deserto. E levava o queijo para os seus irmãos, levava no campo de batalha. E quando ele chegava, estavam todos eles sentados nos cavalos. Se escutava o tiro das espadas no meio daquele deserto. E ele começava, entregava aquele queijo, ficava escondido e começava a observar: eu queria ser um guerreiro. Um dia eu queria me levantar na batalha como um bravo guerreiro de Israel, como é os meus irmãos. Mas esse menino não podia, porque ele era filho de um adultério. E um guerreiro de linhagem real, ele tinha que ser destro na batalha, e tinha que ser filho de pai e mãe judeu. E Satanás muitas vezes poderia vir no ouvido desse menino e dizer: você nunca vai ser um guerreiro, você nunca vai ser um soldado, porque a tua mãe, ela não é judia, você é o rejeitado da família, você nunca vai ser nada, Davi. Mas esse menino voltava cabisbaixo pelo mesmo deserto que ele foi, e se achegava diante de novo daquelas ovelhas e começava a apacentá-las. Aleluia, Jesus. A única hora, provavelmente o seu pai nunca olhava nos seus olhos, porque ele saía mais cedo e voltava mais tarde. Santo é o nome do Senhor. Quando ele chegava em casa, o seu pai já tinha ido dormir. E quando ele saía para cuidar das ovelhas, ninguém ainda tinha acordado. O menino que era a vergonha da família, provavelmente quando chegava a visita na sua casa, o seu pai o escondia. Além de tudo, ele aguentava a humilhação dos seus irmãos. Ei, não estou aqui pregando para as paredes. O Senhor me faz saber que aqui também tem alguém que é rejeitado.
Aleluia, Jesus. Aqui também tem alguém que é rejeitado na sua família, que ninguém dá nada. Mas o Senhor manda dizer: fica tranquilo, porque o Senhor está olhando essa peleja. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E se Deus tem colocado o silêncio sobre a tua vida, irmão, não temas, porque vai chegar a hora em que Deus vai te exaltar sobre essa terra. Mas permaneça firme no propósito do Senhor. Santo Senhor. Até que um dia, amado e querida igreja, vem chegando Samuel na casa de Jessé. Creio eu que ele é pego por espanto, porque é como se o presidente da república batesse na nossa casa nos dias de hoje, para que você possa entender o tamanho da autoridade que estava batendo na casa de Jessé naquele dia. Samuel tinha sobre si os 3 poderes: o poder religioso, porque era ele um sacerdote; tinha também ele o poder de um profeta e o poder de um juiz. E Jessé se assusta. E naquele momento Jessé entra e diz: vamos preparar aqui um sacrifício, e dentre os teus filhos o Senhor há de escolher um rei. Naquele momento, amada e querida igreja, os 3 irmãos estão na batalha. E o pai manda quem lá chamar os irmãos? O pequeno Davi. Naquele momento o pai diz: Davi! E ele já vem vindo de costa. Vai lá até os teus irmãos e manda chamar eles. E naquele momento vai o menino deserto adentro, passando por tudo novamente. Já tinha ido ele levar os queijos e os pães, agora 2 viagens no mesmo dia. E naquele momento, amado, que da igreja, ele chega, entrega o recado, e ele vai voltando dentro daquele deserto. E quando os seus irmãos vêm voltando, eles vêm de cavalo. E vem passando por aquele menino, amado, querida igreja, a primeira coisa que eles fazem é dar um guspo na cabeça daquele menino. Aleluia. Sinal de humilhação. E xingam ele de algum palavrão, colocam o cavalo na frente e poeira na cara daquele menino. E passam o primeiro. E vem o segundo irmão no cavalo e faz da mesma forma. Saliva sobre os seus cabelos, xinga ele com muitos palavrões e poeira na cara novamente. E o terceiro irmão faz da mesma forma. E todo mundo chega lá na casa e Davi provavelmente é o último a chegar. E está lá Samuel naquele momento. E quando ele prepara tudo, prepara a mesa, prepara o sacrifício, um cordeiro sem mancha que deveria ser assado inteiro. Glória a Deus. E está ele com o chofarinho na mão para ungir o primeiro. Quando ele vai derramar o azeite, porque o primeiro filho de Jessé era um homem de guerra, um homem robusto, um homem que tinha a sua fisionomia de um rei. Naquele momento pensava ele: sou eu o primogênito da casa? Sou eu o mais belo, um homem de batalha, musculoso, forte? E naquele momento, quando a unção está para ser derramada, o Senhor diz: não, Samuel, não é esse quem eu escolhi. E o segundo irmão que estava ali, o segundo da primogenitura, mais velho, pensa no seu coração: mas é bobinho, não sabe ele que o Senhor escolheu a mim? Porque eu sim tenho um porte guerreiro, sou destro na batalha. E se ajoelha ele naquele momento, e quando a unção está para ser derramada, o Senhor diz: não é esse também, casca fora. E vem o terceiro filho, e também não é aquele. Quando passa todos os 7 irmãos de Davi, e não é nenhum. E naquele momento Samuel deve ter pensado: será que o Espírito Santo se enganou na revelação? Mas o Espírito Santo vem no seu ouvido e diz: pergunta. Apenas pergunta para Jessé se porventura ele tem mais algum filho. E naquele momento Jessé diz: tenho mais um, mas agora ele vai falar em código, ele cuida dos animais.
Porque bem Samuel sabia que aquele que cuida dos animais era um filho bastardo. Era um fruto do relacionamento do adultério. Mas manda chamar este menino. E ninguém se assenta à mesa até que ele chegue. Santo é o nome do Senhor, adoro o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo pode chegar na frente, irmãos. Pode passar de cavalo e te humilhar. Mas o Senhor diz que eles vão ter que te esperar para sentar na mesa. Porque enquanto você não chegar, ninguém senta na mesa. Porque aquilo que Deus preparou para ti nessa noite, Deus preparou para ti, não para os teus irmãos. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Eu sinto Deus aqui. E vem chegando aquele menino. O próprio Samuel foi chamá-lo. O próprio Jessé, melhor dizendo. Creio eu que naquele momento Jessé grita: Davi! E Davi está ali cabisbaixo, com saliva no cabelo, com poeira no rosto e com os seus pés sangrando. E ele pensa no seu coração: mas hoje eu já fui levar os queijos, hoje eu já fui entregar mensagem. Certamente se meu pai está me chamando é para me humilhar na presença dos meus irmãos. Mas ainda assim aquele menino com toda a prontidão se levanta e vai até o pai. E entrando ele na casa, não olha nos olhos do pai, mas olha para o chão. Não sabia. Eu começo a imaginar aquele menino maltrapilho, cheio de lã de ovelha, mal cheiroso. E naquele momento estava ele ali daquela forma, saliva nos cabelos, poeira no rosto e pés sangrando. E naquele momento chega Samuel diante daquele menino. Talvez um dia você foi assim. Pega sobre o queixo daquele menino e levanta o seu rosto para olhar dentro dos seus olhos. Porque o Senhor disse: não atente para a aparência, porque você olha o que está para o lado de fora, mas eu, o Senhor Deus dos exércitos, eu atento para aquilo que está dentro. E não tem como conhecer alguém se não olhar dentro dos seus olhos, porque diz a palavra do Senhor que os olhos são as janelas da alma do ser humano. Se você quer conhecer alguém, você tem que olhar dentro dos olhos. E naquele momento, olhando dentro dos olhos daquele menino, estava o brilho do Espírito Santo. Oh, glória, santo é o nome do Senhor. E com lágrima nos olhos, aquele menino vai olhando dentro dos olhos do profeta. E eu quero te dizer, saliva nos cabelos significa tudo aquilo que falam de ti. Poeira no rosto, porque todo mundo chega primeiro que você. Você sempre fica para trás. Mas sangue nos pés é a característica de alguém que não desiste. É a característica de alguém que, mesmo na prova, mesmo na luta, não para de caminhar. Mesmo com os pés sangrando em cima dos espinhos, não para. Porque essa característica é a característica de um vencedor. Característica de alguém que não desiste na presença do Senhor, mas persevera firme nas promessas do Senhor Deus. Mas eu quero dizer que tudo pode faltar, mas aquilo que não pode faltar é o brilho nos teus olhos. E naquele momento, Samuel pega um chofarim com azeite. E quando ele vai derramar sobre a cabeça de Davi, creio eu que ele ainda faz mais uma pergunta. É esse mesmo, Senhor? É esse mesmo, pode derramar. É esse o meu escolhido, pode derramar. Você não está vendo um rei, mas eu lá na frente vejo o maior rei que Israel já teve. Pode derramar unção, porque o chifre significa força e o azeite significa unção. Levante a tua mão para receber. O Senhor diz que nessa noite Ele coloca força nas tuas mãos, mas também coloca unção sobre o teu ministério. Todo mundo está olhando para você e está dizendo: não é esse o escolhido. Mas Deus olhou e disse: é esse que eu escolhi, é esse que eu vou usar, é esse que eu vou levantar sobre essa terra com poder e autoridade. Ninguém entende
entende o trabalhar de Deus, mas é você que Deus escolheu nessa noite. Você que Deus escolheu e separou para usar. Aleluia, Senhor. E quando é derramado aquele azeite, vai escorrendo sobre aqueles cabelos arruivados, e o Espírito Santo que estava sobre a vida de Saul se levanta e agora entra sobre a vida de Davi. E naquele momento, alguém que nunca tinha se sentado sobre a mesa, agora se assenta na cabeceira da mesa, num lugar de honra. E sobre aquele sacrifício lhe é cortada a coxa daquele sacrifício e lhe é servida, porque é assim que acontecia. A honra do sacrifício estava na coxa, eu estava na testa. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, como diz a palavra, vai chegar num cavalo branco, nada escrito na testa, nada escrito no peito, mas sobre a sua coxa uma faixa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a honra está na coxa. Santo é o nome do Senhor. Eu imagino aquele menino amado aqui da igreja, que nunca comeu queijo, agora 10 tipos de queijo sobre a sua frente. E santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E os seus irmãos tendo que engolir a seco, porque todo o queijo que antes sobrejava, eles esfarelavam e jogavam para os animais. Agora o Senhor honrou Davi e está sentado ele sobre a cabeceira da mesa. O Senhor vai te tirar do fim da fila, e o Senhor vai fazer como no Salmo 23, vai preparar uma mesa para ti na presença dos teus inimigos, porque o Senhor é quem tem te ungido, o Senhor é quem tem levantado. Creia nessa palavra, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Mas porém, amada e querida igreja, esse rei que foi ungido não tomou o reinado da noite para o dia. E eu começo a imaginar muitos de nós que recebemos promessas do Senhor. E eu também, quando recebi as promessas do Senhor, desse um pregador da palavra, não foi da noite para o dia. Glórias a Deus. Porque na nossa concepção nós já queremos por já, nós já queremos por ontem, nós queremos já para daqui 10 minutos. Mas nós temos que passar pela escola do Senhor. Glórias a Deus. Nós temos que passar, irmãos, pelas moedas da vida. Porque antes do Senhor nos assentar lá em cima, Ele vai nos fazer passar por etapas, por provações. Ninguém recebe nada de graça, mas aquele que é perseverante e acredita na promessa, ele alcança a grande vitória no dia do amanhã. Seja perseverante na presença desse Deus, na sua vida, tornar sobre essa terra. E agora Davi já tem a unção de Deus. E os seus irmãos voltam para os seus ofícios, para o campo de batalha. Mas Deus precisava soprar o nome de Davi por toda a terra. Ele precisava de uma tática, de uma estratégia para fazer Davi ser conhecido. Naquele tempo não existia meios de comunicação como nós temos hoje, televisão, rádio, internet. Que acontece uma notícia aqui, logo o mundo inteiro fica sabendo em questões distantes. Mas o Senhor levanta um Golias no caminho de Davi. Você não entendeu? Eu quero te dizer que essa prova que Deus tem levantado sobre a tua vida não é para te derrubar, mas é para fazer você ficar conhecido, porque o Senhor vai te exaltar. E vem chegando ele novamente, o Davi, levando o queijo e o pão para os seus irmãos sobre o campo de batalha. E ele vê dois exércitos de frente um para o outro já há 40 dias. De um lado o exército dos filisteus, e de um outro lado o exército de Israel. E creio eu que aquele menino empolgado já queria ver sangue, já queria ver a luta, já queria ver a batalha, o relinchar dos cavalos, o tiro das espadas. Mas estão todos ali parados. E ele deve perguntar para alguém: mas por que é que vocês não lutam? Por que é que vocês não batalham? Quando de repente ele enxerga o motivo. Do lado dos exércitos filisteus vem um gigante, mostrando os seus músculos, provavelmente 3 metros de altura.
E esse gigante no grito, ele vem dizendo: não há guerreiro em Israel para me enfrentar. Não há entre vós nenhum que tenha coragem de vir me enfrentar. E diz a palavra do Senhor, amada e querida igreja, que esse gigante já há 40 dias estava afrontando o exército inimigo, mas apenas no grito. Ele não tinha dado um soco em ninguém, ele não tinha matado ninguém ainda, mas pela sua estatura, pelo seu porte físico e pelas suas palavras, já há 40 dias ele estava intimidando o exército inimigo. Ei, eu quero te dizer, eu não sei se é isso que Satanás está fazendo na sua vida. Se no grito ele tem te desfalecido, se no grito você tem se amedrontado, mas eu quero te dizer que a unção de Deus que desce sobre a tua vida hoje vai fazer você colocar esse gigante no teu bolso, porque o Deus que está na minha vida também está na sua. E eu vejo o Senhor levantando dentre nós matadores de gigante nessa noite. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Quando de repente Davi enxerga aquele gigante, ele ouve. Ele diz: mas o que é? Quem esse circunciso filisteu pensa que é? Para desafiar o Deus vivo, o Deus de Israel que abriu o mar, o Deus de Israel que derrubou as muralhas de Jericó, que fez o machado flutuar, que fez o sol e a lua parar. Que esse gigante pensa que é? E aquele menino era encrenqueiro. Davi era encrenqueiro. E naquele momento ele começa a perguntar: mas esse gigante, ele já deu um soco em alguém para vocês verem o tamanho da força dele? Mas ainda não, Davi. Mas esse gigante, ele já fez alguma coisa do que ele está falando para que vocês fiquem com medo dele? Ainda não, Davi. Pois eu digo que se não tem homem em Israel para enfrentar esse gigante, não tinha, porque agora tem. Eu vou à peleja, porque o Deus que eu sirvo me colocou dentro de mim a coragem. Ei, amada e querida igreja, muitas vezes o que nos falta é coragem, porque a coragem a gente não compra em qualquer banca de jornal. A coragem a gente não compra no supermercado. Aquele que tem a coragem de Deus, ele já nasceu com ela. E se você tem coragem para derrubar esse gigante da tua vida, adora o nome do Senhor nessa noite. Naquele momento, amada e querida igreja, eu creio que os irmãos da Davi ficaram bravos com ele. Vai para lá, rapaz. Não sei nem por que veio. Casca fora, Davi. E naquele momento Davi poderia ter ido embora por um caminho, mas ele foi por outro. Desceu ele o vale da sombra da morte, que vale da sombra da morte é um lugar que havia naquela região. E foi passando ele, foi ter com Saul lá na tenda de Saul. E disse ele assim: ei, Saul, glória a Deus. Se não tem guerreiro em Israel para enfrentar esse gigante, tem eu. E Saul naquele momento olhou para a circunstância, olhou para a estatura daquele menino e diz: olha, esse gigante, ele é um guerreiro desde a mocidade, e você, Davi, não tem nenhuma experiência de guerra. Esse gigante, ele é muito grande. E garanto que ele olha para Davi com os bracinhos mais ou menos da grossura desse microfone aqui, igreja, e diz: olha, Davi, você não tem nenhuma condição de enfrentar esse gigante. Mas Saul pensou no seu coração: como eu tenho mesmo que enviar um suicida para enfrentar esse gigante, vai esse menino mesmo. Então Davi coloca essa armadura aqui, que é uma armadura real, e pega a minha espada, uma espada nova, e vai então à batalha, já que você quer tanto. E naquele momento Davi veste aquela armadura, mas não era do seu tamanho, era uma armadura pesada. E naquele momento ele não se ajeitou com aquilo. Ele diz: eu não quero armadura nenhuma, nem espada, eu vou com o que eu tenho. Ei, eu quero te dizer que aquilo que você tem na mão pode ser insignificante, mas o Senhor vai dar poder para você derrubar esse gigante com isso mesmo que você tem. Se você crê nessa palavra, bate as palmas e glorifica o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai. Naquele momento vem chegando o guerreirão Davi, 1,5 m, 60 kg moiado, com o cajado de pastor nas costas e com a sua funda. E naquele momento passa ele perto das águas de um ribeirão, porque aquele menino, ele tinha coragem.
E aquele menino também tinha mira. A única coisa que lhe faltava era força. Mas a unção de Deus que estava na vida dele colocava sobre ele aquilo que lhe faltava. E eu quero dizer que a unção de Deus que vem descendo sobre a tua vida nessa noite vai colocar aquilo exatamente que te falta para você vencer esse gigante que tem se levantado contra a tua existência. Creia na unção de Deus, levanta a mão para receber. Ei, eu vejo algo de Deus diferente sobre esta igreja. Uma unção de renovo vem descendo. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquele momento, aquele gigante, ao ver, era um gigante debochado, igreja. Lá vem Davi, com o seu cajado de pastor, com a sua funda com 5 pedras. E o gigante vem do outro lado, capacete novo, armadura lança. E vem aquele gigante pisando o chão e o chão vinha tremendo. Bum, 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 bum. Mas Davi não se intimidou. E naquele momento o gigante veio olhando para Davi e vai dizendo: porventura sou eu alguma espécie de cachorro para você vir com pedra, com madeira pro meu lado? Certamente eu vou te espremer com minhas próprias mãos e vou dar a tua carne, Davi, para as bestas feras do campo e para as aves do céu. Glórias a Deus. Mas Davi não se intimidou por aquelas palavras, porque ele sabia que aquele gigante não tinha desafiado ele, mas o Deus que ele servia. Glória a Deus. Rei amado e querida igreja, eu quero te dizer que até hoje o inimigo mexeu contigo, mexeu com a tua casa, mexeu com os teus. Mas Deus toma nessa noite esta causa nas tuas mãos. E agora o inimigo tem que bater de frente com o Deus que você serve. Coloca Deus na frente e você vai ver a vitória. Porque nós somos fracos e falhos, mas o Deus que nós servimos é todo poderoso. E quando ele toma essa peleja, é a mesma coisa que ele fala para Josué: essa peleja não tereis que pelejar, porque o Deus dos exércitos pelejará por ti. Santo é o nome do Senhor. E ao longe Davi coloca aquela pedra sobre a funda e começa ele a girar. E quando ele larga aquela pedra, já não é mais uma pedra, mas é a unção de Deus que estava sobre a vida dele, que está sobre aquela pedra. E um tiro certeiro dá bem no meio da testa daquele gigante. E aquele gigante dá um estrondo quando ele cai com a armadura e tudo. E Davi, mais que depressa, pega a própria espada. Ele corta a cabeça e levanta a cabeça daquele gigante. E 2 nações começam a temer e a tremer, limpam os olhos e não estão mais acreditando. Porque aquilo que era insignificante, aquilo que estava sendo por derrota, o Senhor transforma em vitória. Porque o ungido de Deus tem coragem de enfrentar o gigante que estava de pé na sua frente. Santo é o nome do Senhor. Se põe de pé nesse momento. Se ponha de pé e não para de glorificar e bater as palmas para o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu não vejo mais homens e mulheres, eu vejo matadores de gigante na minha frente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E vamos orar a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento de oração, Deus querido e Deus amado, aqui estão os Davis, meu Pai, que o Senhor escolheu no meio de uma multidão, que o Senhor escolheu quando ninguém dava nada, e o Senhor trouxe até aqui, porque o Senhor tem planos e projetos na vida desses Davi, meu Pai. Oh Senhor, que o chofarim da tua unção venha sendo derramado sobre a cabeça de cada um que aqui tem promessa, e que os teus filhos venham sendo levantados sobre essa terra com uma unção, um poder e uma autoridade antes desconhecida. Meu Deus e meu Pai maravilhoso, eu creio, meu Deus, que Satanás não vai vencer no grito, porque aqui tem ungido de Deus. Santo é o nome do Senhor. Meu Deus, derrama da tua graça, meu Deus, e da tua providência, e nos dá a coragem e as virtudes do teu Espírito para derrubar todos os gigantes que estão levantados sobre a nossa existência. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Pode se assentar nesse momento e glorificar o Senhor com as palmas.